Se eu pecar, é só pedir perdão. Deus perdoa. Minha salvação não é pelas obras, é pela graça. Então, a gente faz qualquer coisa, não é assim? Onde abundou o pecado, superabunda a graça, então a gente vai pecar ainda mais. Já ouviu esse negócio? Cara, talvez você já tenha pensado assim. Independentemente disso, eu quero te dizer o seguinte: nesse assunto, você é muito mais santo do que você pensa. E talvez mais pecador também. Olá, eu sou o Vitor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Esse é o meu quarto de hotel e ele só é um pouco meu durante alguns dias. Eu tô aqui no Rio de Janeiro para um evento aqui no Rio e graças a vocês que são membros aqui do canal a gente conseguiu montar um setup de viagem, então de vez em quando vocês vão me ver gravando nesse tipo de ambiente, o que é muito bom. Abastece o canal mesmo quando eu tô fora. E hoje é dia de você fazer o quê? Deixar o seu like em comemoração a esse vídeo extraordinário, fora do comum. Fora do comum porque eu não tô no meu estúdio, eu tô aqui. Por isso que é fora do comum, por isso que é extraordinário. Já vale o seu like, não vale? E hoje é dia de falar de pecado e santidade, usando ela. Sempre ela, né? A Bíblia 365, que eu nem trouxe aqui para viagem, mas que eu tenho no meu computador, tá aqui do lado. E a gente vai ler Paulo, em Romanos, no capítulo 6, você deve conhecer esse texto. A gente vai ler os versículos 1 e 2. Paulo, Romanos, capítulo 6, versículos 1 e 2. Se você ainda não tem a sua Bíblia 365, você pode adquirir clicando no link que tem aqui na descrição. Tá certo? Então vamos ler o texto antes de mais nada. Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? Devemos pecar mais porque onde abundou o pecado, superabundou a graça, então eu vou ter mais graça se eu pecar mais, essa é a ideia. Claro que não. Me genoito. Claro que não. Evidentemente que não. De jeito nenhum. Ou, no mineirês, de jeito maneira. Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Porque, olha só, essa é uma conclusão que lá no primeiro século alguém já poderia tirar a partir da teologia paulina. Sim, essa conclusão adolescente que talvez você já tenha tido também. Cara, se eu já tô salvo, se eu não perco a salvação, sou um jovem calvinista, não perco a salvação jamais. Arminianos, me desculpem. Eu fui, continuo sendo um calvinista. Não perco a salvação jamais, em hipótese alguma. Então posso continuar pecando? Não estou dizendo com isso que Paulo tenha sido necessariamente calvinista, tá? Paulo não leu Calvino. Foi o contrário. Mas o que eu estou dizendo é, sendo você calvinista ou arminiano, talvez já tenha passado pela sua mente precisamente essa ideia. Eu vou fazer o que for, depois eu peço perdão e está tudo de boa. E Paulo está rejeitando precisamente essa ideia aqui. E alguém poderia achar que Paulo rejeitaria essa ideia retornando a um modelo de justificação pelas obras, um modelo, de repente, em que as obras fazem parte da salvação e por isso você deve fazer e fazer mais, como muitas igrejas fazem nas entrelinhas, tá? Nas entrelinhas, muitas vezes nós temos um modelo pelagiano. É pela graça, mas você sabe, né? Tem que manter a santidade. E o cara transforma o discurso de santidade num discurso de que não é tanto assim pela graça. Vê lá o que você vai fazer, porque de repente a tua salvação ela se foi. Vê lá o que você vai fazer. Isso é perceptível, por exemplo, quando a gente convida alguém para um ministério e essa pessoa fala, mas eu não sou digno. Implícito nesse pensamento do cara tá a seguinte ideia, que se um dia ela pecar menos, orar mais e de repente for mais amorosa com as pessoas, ela vai ser digna de participar do ministério. Isso nunca vai acontecer. Só que a gente fica com esse problema, né? Se já tá tudo resolvido na cruz, então o que a gente faz, né? Pode fazer qualquer coisa, pode fazer tudo.
Então, igrejas que de repente adotam um modelo muito gracioso, os caras vão chamar de igreja da hipergraça, e igrejas que adotam um sistema muito rígido vão cair no legalismo e vão descartar na prática a graça da qual Paulo fala aqui em Romanos. E Paulo ele vai num outro caminho, numa outra vertente totalmente diferente. Ele vai dizer o seguinte, cara, você está preocupado em ser santo? Você é santo. Você está preocupado se você pecar, você não vai ter a tua salvação? Você é santo. Você nem deveria estar fazendo essa pergunta. Você é santo, você nem deveria estar fazendo essa pergunta. Paulo vai numa outra direção. Quando alguém pergunta, bom, se a cruz já resolveu tudo, então eu posso fazer o que eu quiser, a resposta de Paulo vai dizer assim, peraí. O que resolveu tudo mesmo? Não, a cruz já resolveu tudo. O que mesmo? Não, a cruz já resolveu tudo. Ah, foi a cruz que resolveu tudo. E você está perguntando se você pode pecar mais. Eu entendi direito a tua pergunta, é isso mesmo? Volta, pensa direito e vem aqui perguntar de novo. Deus deu o seu filho para morrer e você tá com essa mentalidadezinha aí? É sério isso? É nessa linha que Paulo tá falando. Porque para Paulo, a cruz e a ressurreição de Cristo significam a nossa morte para o pecado e a nossa ressurreição. Então você é santo. Você foi feito santo pela cruz. E esse tipo de pergunta nem cabe, porque não faz parte mais da sua natureza. Isso significa que você não vai mais pecar? De jeito nenhum. Isso significa que o pecado será um acidente na sua vida. Isso significa que você não vai pecar mais de modo intencional e deliberado? De jeito nenhum. Eventualmente você cairá no acidente de planejar um pecado. Mas se perguntar se você deve continuar pecando, isso não faz parte da sua natureza. Porque não é o arrependimento que te salva. O que te salva é a cruz. E quando ela te alcança, ela te leva ao arrependimento. Mas o que te salvou foi o próprio Deus dando o filho dele para morrer. E você está aí se perguntando se pode pecar um pouquinho mais. Você entendeu? A atrocidade lógica, embora dentro do sistema teológico essa perguntinha faça sentido, até porque se Paulo está antecipando essa pergunta é porque alguém já faria de qualquer jeito, porque a lógica leva a essa pergunta, a realidade vivida, ela suplanta a lógica. É o que diz Paul Achtemeyer, um grande comentarista, um grande estudioso dos estudos paulinos. A realidade experimentada, ela suplanta qualquer tipo de silogismo aqui. A gente está falando de uma realidade na qual o próprio Deus deu seu filho para morrer. E as pessoas estão perguntando se podem pecar um pouquinho mais. Não bate. Não cabe. Não adianta. Você é mais santo do que você pensa. Porque foi o próprio Deus que morreu para te separar. Então, não faz parte da tua natureza. A resposta de Paulo não é uma resposta do tipo... Não, você precisa se esforçar para se fazer santo. Você ainda não entendeu quão santo você é, hein? Ainda não caiu a ficha quem foi que te separou e como. Presta atenção. E por outro lado, isso revela que talvez a gente seja mais pecador do que a gente imagina, porque diante de tamanha graça, a gente querer logo ir se perguntar o quanto que a gente pode pecar, é porque provavelmente a gente é mais pecador do que a gente imagina. Portanto, no melhor estilo luterano de ser, nem calvinista nem arminiano, simultaneamente justo e pecador. Esse era o meu recado para hoje, um pouco de longe, num lugar diferente. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.